A história começa com uma cena maluca. O chão treme forte dentro de uma mina velha, escura e assustadora. Os trabalhadores lá embaixo começam a gritar que um terremoto enorme está acontecendo. Eles correm para todos os lados, avisando uns aos outros que a mina vai desabar sobre suas cabeças. Pânico total por toda parte, e pedras começam a cair do teto. No meio desse caos, vemos uma garota apavorada correndo passando pelos homens. Quando ela se aproxima de um deles, um fogo gigantesco explode. A mina inteira vira um monte de terra e escombros, engolindo tudo pelo caminho. Então a cena corta para a praça da cidade e fica ainda pior. Vemos uma multidão cercando aquela mesma garota. Os guardas a amarraram, gritando na cara dela, dizendo que ela usa magia negra. Eles anunciam para todos que ela é uma bruxa amaldiçoada. A multidão começa a vibrar, tomada por pura raiva. Dá pra ver o ódio nos olhos deles, exigindo sua morte, cantando juntos que essa bruxa precisa morrer agora. Em outro lugar, longe da gritaria, na varanda VIP, vemos Boris. Ele é um cara ganancioso e gorducho, bebendo e conversando com o comandante Carter. Ele diz que o príncipe Roland está ocupado demais e nem vai aparecer para essa execução. Boris acrescenta sarcasticamente que o príncipe provavelmente nem vai sair da cama. Ele menciona que o príncipe acha que essa cidade de fronteira está infestada de bruxas e está pensando em voltar para o Castelo Cinza, em vez de ficar nesse lugar deprimente. Em seguida, vemos Barov, o assistente do príncipe, andando pelo corredor. Ele encontra a criada Tyre e pergunta onde o príncipe está. Ela responde em voz baixa que ele ainda está desacordado. Barov não aceita isso. Ele invade o quarto chamando pelo príncipe Roland. Ele está quase entrando em pânico, tentando acordá-lo, dizendo que já está muito tarde e todos estão esperando seu veredito na praça. Nosso protagonista abre os olhos, completamente chocado e confuso. Vemos ele olhando ao redor, totalmente perdido, perguntando a si mesmo: onde diabos eu estou? Como eu vim parar aqui? O príncipe ouve as palavras veredito e execução e não entende nada. Ele acha que está sonhando, mas toca suas mãos e percebe que parece real demais. Isso não é apenas um pesadelo. Roland olha para Barov e memórias estranhas surgem de repente em sua mente. Ele o reconhece, chamando-o de Barov. Barov estranha o comportamento do príncipe, mas afirma que é seu servo leal. Ele lembra novamente que é hora da execução e que precisam encarar a multidão. O príncipe decide apenas fingir até entender o que está acontecendo. Vemos ele caminhando pesadamente ao lado de Barov, ainda em choque por estar no corpo de outra pessoa, perguntando a si mesmo: o que exatamente aconteceu comigo? No momento em que o príncipe chega à varanda, a multidão enlouquece, aplaudindo como se ele fosse um salvador. Roland olha para baixo e fixa o olhar na garota com uma corda no pescoço. Aquela é Ana, a garota acusada de usar magia. Barov avança exigindo a ordem imediatamente. Roland pergunta incrédulo: espera, essa garota indefesa é a bruxa de quem vocês estavam falando? Bo confirma que sim. Nesse instante, Roland pensa que essa caça às bruxas não faz o menor sentido. Ele tenta evitar a situação, dizendo que está doente e quer adiar isso para outro dia. Ele diz a Barov para dispersar a multidão, mas o comandante Carter intervém rapidamente, dizendo que isso não é brincadeira. Ele avisa que se não executarem ela agora, mais bruxas aparecerão e causarão um desastre total. Roland olha para Carter e informações surgem em sua mente, revelando que ele é Carter Lennis, o capitão da guarda noturna. Roland sorri de leve e diz que ele não deveria ter tanto medo. Ele acrescenta que se mais bruxas aparecerem, melhor ainda, pois poderão capturá-las todas de uma vez. Carter e Bo se olham completamente chocados com a mudança repentina do príncipe. Enquanto isso, a multidão começa a reclamar, se perguntando por que o príncipe não mata a bruxa amaldiçoada. A cena corta para dentro da casa, onde Roland está sentado tentando entender sua nova situação. Vemos ele analisando tudo ao seu redor. Ele percebe que agora está no corpo de um príncipe completamente irresponsável, preso em uma terra desconhecida e inútil, no meio de uma sociedade extremamente primitiva e ignorante. Roland entende que essa era basicamente uma idade das trevas, cheia de disputas brutais por poder entre irmãos. Ele começa a se perguntar o que diabos pode fazer em meio a todo esse caos e estupidez e qual é o seu verdadeiro lugar nesse novo mundo. Nesse momento, nosso protagonista decide encarar a realidade e aceitar seu destino. Ele declara com orgulho que a partir de hoje não é mais quem era antes. Agora ele é Roland Wimbledon, o príncipe que vai mudar completamente o jogo. Vemos Roland olhando no espelho, dizendo a si mesmo que, já que está ali, vai usar todo o conhecimento e ciência que possui para construir um mundo totalmente novo e diferente. De repente, seu assistente Barov entra, saudando-o e dizendo que veio porque o príncipe o chamou. Roland olha para ele calmamente e pede que se sente para conversarem sobre algo importante. Barro começa a falar, e é possível ver o pânico e a confusão estampados em seu rosto. Ele pergunta ao príncipe por que ele parou a execução da bruxa ontem, avisando que tudo isso é extremamente perigoso, urgente e não pode ser adiado. Roland apenas olha friamente para ele e pergunta por quê. Então Barov puxa uma moeda ou amuleto estranho e o joga na frente do príncipe. Ele explica que os guardas encontraram bruxas na floresta oeste e acharam exatamente esse amuleto lá. Vemos Roland pegando o objeto, analisando com total
foco. Barov continua dizendo: esse amuleto é o olho do demônio da Montanha Sagrada, o símbolo oficial da Associação de Cooperação das Bruxas. Roland pergunta que diabos é essa associação, e Barov explica que é um grupo que reúne bruxas com o objetivo de uni-las para encontrar a lendária Montanha Sagrada. Barov também conta ao príncipe que as lendas dizem que as bruxas encontrarão paz eterna lá. É por isso que esse grupo vive tentando transformar garotas inocentes em bruxas. Ele até acredita que elas estão por trás do desaparecimento de bebês no porto de Clearwater. Roland começa a ligar os pontos e pergunta se Barov está com medo de que esse grupo apareça para resgatar a bruxa capturada. Barrow confirma dizendo: essas bruxas são completamente malucas e fazem qualquer coisa para não deixar uma das suas para trás. Baruth implora para o príncipe dar a ordem de execução o quanto antes para evitar problemas, explicando: essas bruxas têm poderes assustadores e os cavaleiros do reino talvez nem consigam enfrentá-las. Roland fica pensativo por um momento e então pergunta: como vocês conseguiram capturá-la se ela é tão forte? Barov conta que alguns dias atrás, quando a mina desabou, essa garota revelou sua verdadeira natureza e usou magia. Ele diz que ela liberou um fogo infernal que queimou um homem tão intensamente que seu corpo e cabeça derreteram no chão como cera. Nesse momento, Roland toma uma decisão chocante e diz que quer vê-la pessoalmente. Barov fica surpreso com o pedido, perguntando incrédulo como ele pode querer encontrá-la, mas Roland mantém sua decisão. O príncipe pergunta por que executam bruxas por enforcamento, já que o comum seria queimá-las. E Barov explica que essa garota específica não tem medo de fogo e que ele nem a afeta. Quando chegam à prisão, o comandante Carter tenta impedir o príncipe de agir de forma imprudente. Ele o alerta que ela é uma bruxa maligna e que o amuleto divino de punição que ela usa pode não ser suficiente para mantê-lo seguro. Roland olha para ele com firmeza e diz que alguém que quer derrotar o mal precisa encará-lo de frente. Ele afirma que a justiça não deve atingir apenas os fracos enquanto ignora as verdadeiras ameaças. Carter se cala, sem ter o que fazer, e aceita seguir suas ordens. A cena muda para os corredores escuros e gelados da prisão. Vemos o príncipe Roland caminhando entre os guardas, com Carter e Barov ao seu lado, até chegarem à cela da garota, Anna. Anna está presa com pesadas correntes de ferro nas mãos, parecendo completamente exausta. Roland diz para Carter se acalmar e se afastar. Ele se aproxima da garota, se apresenta e diz que é o quarto príncipe do Reino do Castelo Cinza. O príncipe pergunta seu nome e ela responde que se chama Anna. Roland demonstra interesse e pede que ela conte sua história e o que exatamente aconteceu na mina naquele dia. Vemos a tristeza no rosto de Anna enquanto ela explica que seu pai era um minerador. Quando a mina desabou, ela correu para salvá-lo e o encontrou preso sob os escombros. Anna continua dizendo que outro trabalhador aproveitou o caos para tentar roubar o dinheiro de seu pai. Aquele dinheiro era toda a economia da vida deles, necessária apenas para sobreviver. Anna conta ao príncipe que, quando viu o ladrão ameaçando matar seu pai com um machado, ela perdeu o controle e o matou usando seus poderes mágicos. Roland pergunta por que ela foi presa. Anna diz que alguém a denunciou. Nesse momento, Barov interrompe e conta ao príncipe que quem a traiu e a entregou foi o próprio pai dela. Roland fica completamente chocado com o quão perturbadora é essa situação. Mas Barral explica que foi pura ganância, porque quem denuncia uma bruxa recebe uma recompensa de 25 moedas de ouro. Como o pai estava incapacitado, esse dinheiro garantiria uma vida fácil para ele. Roland olha novamente para Anna e pergunta como uma garota tão jovem conseguiu matar um homem adulto. Anna responde com amargura que usou o que eles chamam de magia negra. O príncipe Roland pede que ela mostre essa magia. Carter e Barov entram em pânico, alertando que o amuleto em seu pescoço está selando seus poderes e que libertá-la seria um desastre total. Anna olha para o príncipe de forma desafiadora, dizendo que a curiosidade dele pode acabar o matando. Roland rebate com confiança, afirmando que se ela realmente fosse um demônio, seu pai estaria morto agora, não ele. Roland se aproxima ainda mais de Anna. Vemos ele segurando a corrente em seu pescoço, dizendo a todos que quer saber a verdade. Ela é uma vítima inocente ou um demônio fingindo? Nesse momento, Roland arranca o amuleto mágico e Anna começa a liberar chamas intensas de seu corpo. O fogo preenche a cela e Barov e Carter tentam puxar o príncipe para longe, completamente aterrorizados. Carter grita que eles precisam fugir, mas Roland permanece firme, dizendo que não há nada com que se preocupar. Vemos ele apontando para o fogo que não o queima nem o afeta de forma alguma. Roland explica que Anna está controlando completamente as chamas e que não pretende machucar ninguém. Vemos Anna parada no meio do fogo, com uma calma assustadora. Ela olha para o príncipe, sem esperança, dizendo que sua curiosidade já deve estar satisfeita e implora para que ele acabe com seu sofrimento e a mate ali mesmo. O príncipe Roland caminha até ela com confiança, dizendo que não vai matá-la e que, na verdade, quer que ela trabalhe para ele. Em seguida, vemos Roland profundamente pensativo, vindo de um mundo completamente diferente. Ele começa a refletir sobre as leis da física, especialmente a segunda lei da termodinâmica. Ele percebe que as bruxas desse mundo simplesmente quebram todas essas regras, podendo criar energia
energia do nada sem limites. Isso o faz entender que o poder das bruxas é a forma mais rápida de virar esse mundo primitivo de cabeça para baixo. No meio de seus pensamentos, ele ouve uma batida na porta. Seu assistente Barov entra, faz uma reverência e diz: "Bom dia, Vossa Alteza." Roland olha para ele e pergunta se ele cumpriu a tarefa que lhe foi dada. Barov confirma que tudo ocorreu conforme o planejado, dizendo que a execução da bruxa aconteceu exatamente ao meio-dia. Ele acrescenta que cobriram completamente o rosto dela. Então ninguém na multidão percebeu que não era a verdadeira bruxa. Roland fica impressionado com o resultado e responde: "Perfeito." Em seguida, pede que Barov prepare relatórios extremamente detalhados. O príncipe diz que precisa de um resumo de todos os acordos comerciais, impostos e despesas fixas da cidade nos últimos 10 anos. Baral fica completamente confuso, perguntando para que ele precisa de todos esses dados. Roland lança um olhar frio e diz que não quer perguntas agora, apenas que o trabalho seja feito rapidamente. De repente, o rosto de Barov se ilumina de alegria, dizendo que o príncipe finalmente está levando a sério o decreto de seu pai sobre o trono. Roland começa a pensar em seus irmãos e na missão que o pai deu a todos. Descobrimos que seu irmão Gerald recebeu Coldwind Ridge como uma base militar pesada. Seu irmão Timothy comanda Valência, que é basicamente o centro econômico do reino. Sua irmã Garcia controla o principal porto comercial de Clearwater, enquanto sua outra irmã Tilly governa Silver City, o maior centro cultural. E em comparação, nosso protagonista foi jogado nessa cidade de fronteira abandonada e decadente. Roland pergunta diretamente a Barov quais são suas chances reais de vencer essa disputa. Barov é honesto, explicando que os territórios de seus irmãos têm vantagens enormes e que, comparado a eles, é extremamente difícil alcançar qualquer sucesso nesse lugar. Ele também revela a dura realidade de que o comportamento passado do príncipe e sua péssima reputação entre os nobres não lhe dão nenhuma vantagem nessa corrida. Mas Roland já está pensando à frente, elaborando um plano genial para garantir o trono. Em seguida, a cena muda para um corredor do castelo, onde vemos o comandante Carter esperando por Bariv. Ele pergunta o que exatamente o príncipe disse. Barov passa por ele completamente distraído. Então Carter o alcança e o alerta que toda essa situação com as bruxas é problemática. Depois, vemos o jardim, onde Ana está tranquila. Barov se aproxima dela com um papel na mão, dizendo que aquilo é um contrato de trabalho. Ele explica que, assim que ela assinar a última página, ela e o príncipe terão uma relação de trabalho totalmente igualitária. Ana fica confusa com a palavra igualdade. Barov continua, dizendo que o próprio príncipe insistiu nisso. Então Roland aparece, chamando Ana e entrando no jardim com elegância. Ele se aproxima dela e pergunta se ela dormiu bem na noite anterior. Ela responde timidamente que sim. O príncipe diz que gostaria que ela pudesse descansar mais depois de tudo o que passou, mas que o tempo é curto, prometendo compensar isso depois. Ana olha para ele completamente confusa enquanto caminham pelo enorme jardim. Ela começa perguntando ao príncipe por que ele a salvou, considerando que matou um homem e deveria ser punida. Roland explica que o que ela fez na mina foi pura legítima defesa e que, literalmente, qualquer pessoa em sua situação faria exatamente o mesmo para proteger a própria família. Ana responde sem esperança, dizendo que, mesmo que ele a perdoe, ela ainda é uma bruxa. Roland então se aproxima de um arbusto, colhe uma bela flor e a entrega a ela. Vemos Ana admirando sua beleza, mas de repente, Roland diz com uma voz totalmente séria que aquela flor é altamente venenosa. Ana se assusta e a solta imediatamente. Nesse momento, Roland começa a rir, dizendo que estava apenas brincando e explicando que todos sabem que aquela flor não é venenosa. Ele então explica seu ponto, dizendo que a essência da flor nunca mudou. O que mudou foi apenas a percepção dela com base no que ele disse. Ele afirma que a mesma lógica se aplica às bruxas. Do ponto de vista dele, o poder dela é como aquela flor, um produto da natureza, não algo inerentemente bom ou mal. Mas Ana insiste que seu poder é realmente assustador e pode matar qualquer pessoa que se aproxime. Ela admite que a igreja está certa e que as bruxas são a personificação do mal, chegando a implorar para que ele a mate e acabe com tudo. Roland apenas a observa e diz que se ela realmente quiser morrer, esse é um direito dela, mas deixa claro que morrer não é uma solução, é apenas fugir. Ele então lhe oferece uma segunda opção, ajudá-lo a construir um novo mundo onde bruxas possam viver livremente, sem medo, sem precisar se esconder ou sentir vergonha de quem são, um mundo onde possam usar seus poderes para ajudar as pessoas e curar o sofrimento. Ana começa a chorar, dizendo que só queria voltar à escola, ler com seus colegas e cantar nos campos. Ela revela que seu maior sonho é se tornar professora, como o Sr. Carl, convivendo com crianças e ensinando-as a ler e escrever. Com uma voz cheia de esperança, ela pergunta ao príncipe se esse sonho pode realmente se tornar realidade. Roland olha profundamente em seus olhos com confiança absoluta e responde: com certeza. Ele diz que isso vai acontecer desde que trabalhem juntos. Em seguida, vemos o príncipe Roland ensinando a bruxa Ana a controlar seus poderes. Ele explica que ela deve treinar naquele local específico para não chamar atenção. Diz também que o objetivo principal dela agora é ter
controle total sobre cada detalhe de sua magia, seja a temperatura exata ou a intensidade das chamas. Ele a alerta para ter muito cuidado durante o treinamento, para não acabar queimando suas roupas novamente ou incendiando o que estiver por perto. Logo depois, vemos Roland em seu escritório, completamente exausto, após passar a noite inteira analisando relatórios. Seu assistente Barro entra e demonstra preocupação, dizendo que ele deve estar muito cansado por não ter dormido. Roland então começa a explicar o que descobriu para Barov. Ele conta que leu o relatório do ano anterior e percebeu que a única indústria relevante naquela cidade de fronteira é a mineração. Vemos ele folheando os documentos enquanto explica que eles extraem grandes quantidades de pedras, minérios e gemas. Porém, a grande revelação é que o relatório financeiro mostra que a renda anual da cidade é literalmente zero. Roland explica que os lucros mal cobrem os custos operacionais. Ainda pior, não há dados sobre a vida dos cidadãos ou sobre impostos. E o mais absurdo é que a cidade não possui absolutamente nenhuma agricultura. Roland começa a se desculpar com Barov por sua negligência no passado, admitindo que vivia uma vida de luxo e festas enquanto deixava todo o trabalho pesado para ele. Mas promete que a partir daquele momento, isso acabou. Ele será um verdadeiro líder. Ele pede que Barov permaneça ao seu lado e o ajude. Barro fica animado, jurando lealdade e prometendo fazer tudo o que for necessário. Em seguida, ele alerta o príncipe sobre a dura realidade de uma enorme crise alimentar causada por Boris. Roland apenas sorri de forma sarcástica, dizendo que achava que Boris era um cara decente. Ele conclui que provavelmente ele está irritado porque Roland tomou a cidade dele. Mas pensando logicamente, Roland diz que, como a cidade de fronteira pertencia a Boris, fazia sentido ele vender os minérios por um preço justo. Então Barov revela a dura verdade ao príncipe. Ele explica que Boris e todos os nobres que governaram essa cidade, na verdade, possuem propriedades em Long Stronghold e que todos os seus verdadeiros interesses estão lá. Por causa disso, nunca tiveram intenção de desenvolver essa cidade de fronteira, tratando-a apenas como um local de extração, onde vinham minerar recursos e enviá-los para seus superiores em Long em troca de uma parte do lucro. Roland então toma uma decisão firme, dizendo que essa farsa acaba naquele momento. Ele ordena que Barov interrompa imediatamente todas as negociações com Long Stronghold e afirma que agora irão fazer comércio de verdade, vendendo todos os minérios prontos diretamente para Saul City em troca de dinheiro, para finalmente comprar grãos e alimentos. Barov se preocupa com a possibilidade de Saul City recusar tamanha quantidade, mas Roland apresenta sua estratégia genial: vender tudo pela metade do preço de mercado. Ele explica que esse lucro absurdo fará com que aceitem imediatamente, garantindo fluxo de caixa para a cidade e domínio do mercado. Roland continua analisando a situação e encontra também uma solução para o problema dos monstros no inverno. Ele entende que, para se estabelecer de verdade, construir seu reino e disputar o trono, precisa resolver esse problema pela raiz. Ele então ordena que Barov convoque o comandante Carter. Carter chega com 3 homens e explica que eles sobreviveram a 5 temporadas dos chamados Meses dos Demônios naquela cidade. 2 deles são capitães de patrulha responsáveis pelo farol de alerta, e o terceiro é um caçador que conseguiu matar 2 monstros sozinho. Roland começa a interrogá-los sobre o sistema de defesa. Um dos batedores, visivelmente assustado, explica que, assim que avistam monstros saindo da floresta, acendem o farol e fogem de barco pelo rio até Long Stronghold. Roland pergunta se o rio é seguro e ele responde que sim, pois é profundo e a correnteza é forte, e nunca viu monstros atravessarem. O batedor continua, dizendo que esses períodos duram de 2 a 3 meses e que a neve só derrete na primavera. Ele relembra uma tragédia de 2 anos atrás, quando o inverno durou 4 meses, causando a morte de muitas pessoas por fome. Roland, chocado, pergunta se eles estavam em Long Stronghold durante isso, e o batedor responde com amargura que a cidade só fornecia comida em troca de minérios. E quando os recursos acabaram e os monstros impediram o retorno às minas, os nobres simplesmente deixaram todos morrerem de fome, sem ajudar. Roland então se volta para o caçador e pergunta sobre os monstros que ele matou. O homem explica que eram um lobo e um javali, originalmente animais comuns, mas que a névoa corrompida intensifica seus instintos, transformando-os em criaturas extremamente perigosas. Ele diz que a pele do javali se torna tão resistente que flechas não conseguem perfurá-la, e que os lobos ficam rápidos demais, exigindo armadilhas especiais. É por isso que as muralhas de Long Stronghold conseguem detê-los. Roland percebe algo diferente na aparência do caçador e pergunta a Carter sobre ele. Carter explica que ele é um exilado da Nação da Areia. Roland demonstra respeito e diz que não importa sua origem, pois enquanto estiver naquela cidade de fronteira, ele é um dos seus. Ele pede que diga seu nome com orgulho, e o homem responde que se chama Machado de Ferro. Roland então o recompensa por sua bravura, dando a ele e aos batedores 10 moedas de prata cada, e ordena que se retirem. Em seguida, Roland leva Carter até a beira de um penhasco com vista para toda
toda a cidade. Ele pergunta a distância entre a mina e o rio, e Carter responde que são cerca de 600 metros. Carter percebe que o príncipe está planejando algo ousado, e pergunta diretamente se ele pretende passar o inverno ali. Roland confirma, dizendo que ficará na cidade junto com seus 2.000 habitantes e que já tem um plano. Ele observa a vasta terra à frente e declara que protegerá a cidade construindo uma grande muralha impossível de ser atravessada. Em seguida, ouvimos a voz de Barov falando sobre o passado do príncipe Roland Wimbledon. Ele conta que, no Castelo Cinza, a reputação do príncipe era péssima, vivendo de forma preguiçosa e irresponsável, longe do comportamento esperado de um nobre. Ele também destaca a enorme diferença entre Roland e seus irmãos, que estavam muito à frente dele. Barov admite que só aceitou ajudá-lo por causa da promessa do rei de torná-lo ministro das finanças após a guerra. No entanto, seu tom muda ao lembrar da transformação de Roland, dizendo que tudo começou no dia em que ele salvou a bruxa Ana. No início, pensou que o príncipe estava apenas falando besteira, mas ao vê-lo estudando incansavelmente, analisando finanças e criando estratégias comerciais brilhantes como a Rota da Seda, percebeu que ele não era mais o mesmo. Roland, então, começa a elaborar um grande plano de longo prazo para desenvolver a cidade, mas Barov, preocupado, alerta que nada disso terá importância se eles não conseguirem sobreviver aos meses dos demônios que estão por vir no inverno. Ele revela que o príncipe quer construir uma muralha gigantesca de cerca de 600 metros em apenas 3 meses, algo que, na visão de Barov, é simplesmente impossível. Em seguida, a cena corta direto para o local da construção. Vemos Roland ordenando que os trabalhadores tragam calcário e argila da mina da Montanha do Norte. Ele explica que precisam triturar a pedra, misturá-la com a argila e espalhar tudo pelo chão. Logo depois, vemos Ana chegando. Roland pede que ela use sua magia para aquecer essa mistura a temperaturas extremamente altas. Em seguida, ele ordena ao comandante Carter que misture uma proporção específica de pó de gesso no material queimado. Carter olha para o príncipe completamente confuso, perguntando o que ele está fazendo. Roland apenas sorri, dizendo que aquilo é uma nova receita de química. Ele diz com orgulho que vai mostrar a Ana a magia da ciência. Roland manda Carter misturar o pó com água e despejar nos espaços entre as pedras, prometendo que no dia seguinte, aquilo se tornará uma parede sólida, impossível de quebrar. Ana olha para o príncipe com total admiração, dizendo que acredita em tudo que ele fala. Na manhã seguinte, vemos Carter tentando destruir a parede com toda sua força, apenas para perceber que ela ficou dura como ferro. Ele fica impressionado e diz que se usarem esse material, poderiam construir uma muralha ao redor de todo o reino em apenas 5 anos. Roland responde com elegância, dizendo que há coisas muito mais importantes para construir no momento. Ele afirma friamente que quer construir casas adequadas para abrigar os pobres e desabrigados, protegendo-os da chuva e do frio. Roland explica que aquele material se chama cimento e coloca Carter no comando de terminar a muralha em 3 meses. No entanto, pouco depois, vemos Roland observando a obra com decepção. Ele diz que o progresso está muito lento e que a muralha parece mal feita, podendo desabar com a primeira tempestade. Barov intervém, lembrando que Carter é um comandante, não um engenheiro, e que uma construção desse tamanho exige um arquiteto experiente. Ele afirma que precisam urgentemente de profissionais qualificados. Roland toma uma decisão imediata e manda Barov divulgar anúncios de emprego nas cidades vizinhas. Vemos os anúncios sendo fixados na praça, oferecendo salários altos. Em seguida, a cena muda para um homem chamado Carl Van Beit, um simples professor da cidade. Ele está com uma garotinha chamada Nana, que, assustada, diz que também se tornou uma bruxa. Carl tenta acalmá-la, e logo depois, lê o anúncio do príncipe procurando trabalhadores, construtores e um supervisor de obras por uma moeda de ouro por mês. Ele decide aceitar e vai encontrar o príncipe. Barov informa que um professor se candidatou, alegando ter experiência em grandes construções. Roland permite sua entrada, e vemos Carl se apresentando, dizendo que trabalhou na manutenção de barragens, construção de palácios e reformas de edifícios públicos no Castelo Cinza. Barov fica desconfiado e lembra que esses projetos pertenciam à Guilda dos Construtores, cujos membros foram executados após o desastre do colapso de um teatro. Carl responde honestamente, explicando que o acidente ocorreu porque o líder da guilda era corrupto, aceitou suborno e trocou materiais por outros mais fracos. Ele diz que conseguiu escapar da execução e veio se esconder nessa cidade de fronteira. Roland entende a situação, decide perdoá-lo e o contrata como arquiteto principal. Ele explica a Carl que quer construir uma muralha de 600 metros de comprimento e cerca de 5 metros de altura. Carl calcula rapidamente e diz que primeiro precisam cavar fundações para garantir estabilidade, alertando que, com os recursos atuais, levaria 3 anos para concluir. Roland o interrompe, afirmando que a muralha precisa estar pronta antes do inverno, para protegê-los dos monstros. Carl fica surpreso e tenta sugerir alternativas, como reduzir o tamanho da muralha. Ele diz que assim, talvez consigam terminar em 1 mês e meio, mas o problema seria a enorme quantidade de pedra talhada necessária, impossível de preparar a tempo. Roland apenas sorri misteriosamente e diz que, se o problema são os materiais, então será fácil resolver. Ele afirma que
tem uma grande surpresa. Vemos os dois caminhando enquanto Roland se prepara para revelar como pretende produzir pedra em massa, usando cimento e a magia de Anna. O arquiteto Carl fica completamente impressionado com o resultado, e o príncipe Roland declara com orgulho que aquilo é o milagre que irá construir seu reino. Carl começa a tocar a parede com as mãos, incapaz de acreditar que as pedras literalmente se fundiram em um único bloco sólido impossível de separar. Roland explica que esse material acabou de economizar anos de trabalho de polimento e escultura de pedras, dizendo que literalmente qualquer rocha de qualquer formato pode ser usada desde que tenham essa mistura. Carl começa a fazer cálculos mentalmente e diz ao príncipe que, se puderem pular a etapa de esculpir, a velocidade de construção aumentará 10 vezes. Roland então pergunta se o projeto pode realmente ser concluído em apenas 3 meses agora. Carl responde com total confiança que, graças a esse material, isso é totalmente possível. Carl pergunta o nome dessa substância mágica, e Roland responde que se chama cimento. Vemos Carl repetindo o nome com admiração, dizendo que nunca vai esquecer. Ele afirma que não consegue nem entender como a química criou algo tão incrível e resistente. Roland sorri e promete escrever um manual detalhado para ele mais tarde, dizendo que, se precisar de algo, pode falar com seu assistente Barov. Nesse momento, Carl respira fundo e diz ao príncipe que tem um pedido especial. De repente, vemos Anna entrando na sala. Assim que eles se encaram, ambos ficam completamente chocados. Carl chama o nome de Anna incrédulo, e ela responde igualmente surpresa. Roland intervém calmamente e pergunta se aquele é o professor de quem ela havia falado. Anna confirma, dizendo que a maioria das crianças da cidade aprende com ele e que ele é uma ótima pessoa. Carl, humilde, diz que é apenas alguém que ensina crianças a ler e escrever. Ele olha para Anna com muita emoção e diz que achava que ela estava morta e que vinha tendo pesadelos desde então. Ele expressa um alívio indescritível ao vê-la viva. Carl então se joga aos pés do príncipe, agradecendo por sua misericórdia e generosidade. Mas Roland pede que ele se levante, explicando que, do seu ponto de vista, bruxas não são criaturas malignas e que nunca obedeceria a ordens que envolvessem matar inocentes. Sentindo-se seguro, Carl revela um grande segredo. Existe uma segunda bruxa naquela cidade de fronteira. A notícia atinge Anna em cheio, que não consegue acreditar que a pequena Nana também tenha despertado poderes mágicos. O comandante Carter e Barov trocam olhares nervosos, percebendo que duas bruxas em uma vila tão pequena poderiam atrair uma perigosa cruzada de purificação da igreja. Carl continua, implorando ao príncipe que tenha misericórdia de Nana, já que ela ainda é jovem e inocente. Ele diz que Anna teve muita sorte de estar sob a proteção de um príncipe corajoso como Roland. Roland o corrige rapidamente, deixando claro que não salvou Anna para torná-la sua serva, mas porque precisava da ajuda dela, revelando que foi Anna quem criou o cimento que tanto impressionou todos. Carl fica completamente chocado com essa revelação. Roland então ordena que Carl traga Nana ao castelo, garantindo sua segurança absoluta. Barov intervém e alerta sobre um grande problema. Nana Pine não é uma plebeia, mas filha do barão Tig Pine, ou seja, pertence à nobreza. Roland percebe o risco e ordena que ela seja trazida discretamente na manhã seguinte, como se fosse apenas uma aula comum. Ele pede a Barov que esvazie completamente a cozinha para que possam encontrá-la longe dos olhos de servos e nobres. No dia seguinte, vemos Nana entrando na cozinha, claramente assustada. Carl tenta acalmá-la e orienta que cumprimente o príncipe. Roland a recebe com elegância, pede que se sente e diz que apenas quer conhecê-la melhor. Ele oferece waffles e doces para deixá-la mais tranquila. Então Anna entra na cozinha e, assim que Nana a vê, grita de alegria, dizendo que sabia que ela estava viva e nunca acreditou nos rumores de sua morte. Roland vai direto ao ponto e pergunta sobre os poderes de Nana. Ela explica inocentemente que tudo começou uma semana antes, quando tentou salvar um pássaro com a perna quebrada. Ela diz que uma substância estranha saiu de suas mãos, cobriu o pássaro e o curou instantaneamente, permitindo que ele voasse novamente. Roland ordena que o comandante Carter compre animais feridos para testar o poder dela. Vemos então Nana usando o líquido e curando um pássaro completamente. Roland analisa e conclui que ela pode curar ferimentos e ossos quebrados, mas não pode regenerar membros ou ressuscitar mortos. Carter observa impressionado e diz que agora entende o plano do príncipe com as bruxas. Roland manda que Nana volte para casa por enquanto e que depois retorne para treinamentos secretos, explicando que, se esse segredo vazar, os nobres se voltarão contra ele. Carter então pergunta se ele realmente acredita que a muralha e as bruxas serão suficientes para sobreviver ao inverno. Roland responde de forma misteriosa que sim, mas alerta friamente que os monstros amaldiçoados não são os únicos inimigos com os quais terão que se preocupar.
Durante uma noite, uma mulher de cabelos prateados estava observando a luz da lua. Nesse momento, um homem entra no quarto, dirige-se a ela como Vossa Alteza e informa que a frota negra já retornou com um grande saque após interceptar um comboio que ia de Valentia para Coração de Lobo. Ao ouvir isso, a mulher pede para saber o nome do capitão da frota negra. O homem responde que se chama Drake, sim, como o cantor ou o ator. A mulher se vira e ordena que concedam a ele o título de cavaleiro e que todo o saque seja entregue à frota negra. O homem agradece em nome da frota e muda de assunto, informando que a missão falhou, pois o príncipe Roland apenas adormeceu ao beber o vinho envenenado e acordou pouco tempo depois, sem sofrer qualquer efeito. Sim, não o afetou em nada, mas a mulher se cansa de ouvir isso e ordena que avisem que ele terá uma última oportunidade. Além disso, pede que enviem os pertences da irmã para que ele haja de acordo. Antes que o homem se retire, ela dá uma última ordem: executar o alquimista que produziu aquele veneno. Em seguida, a cena muda para o território do nosso protagonista. Um homem chega ao cais e observa as pessoas trabalhando, enquanto no castelo, Roland analisa alguns documentos junto com Barob. Este informa que a muralha será concluída em breve. Roland pergunta sobre a situação comercial, e Barob garante que tudo está indo bem, dizendo que os alimentos do povoado South já chegaram ao território. Ele até aponta a quantidade registrada no relatório, garantindo que será suficiente para atravessar o inverno. Acrescenta ainda que, após deduzir os gastos, resta um pequeno excedente, mas, embora haja receitas comerciais, o déficit fiscal ainda é grave, o que coloca em dúvida a sustentabilidade a longo prazo. Ou seja, basicamente agora eles não estão tão mal, já tem comida suficiente para o inverno e ainda sobra um pouco de dinheiro, mas o problema é que continuam gastando mais do que ganham, e com o tempo isso trará problemas. Voltando à história, é dito que, mesmo agora, a maior parte dos gastos vem do tesouro. Então, se continuarem nesse ritmo, com sorte resistirão até a primavera. Roland o tranquiliza, lembrando que ainda contam com o comércio de minério e que se conseguirem terminar a muralha e se estabelecer ali, a produção estará garantida. No entanto, ele deixa claro que sua preocupação não é essa, mas sim o fato de terem interrompido o fornecimento de minério para Canto Largo, já que o Duque Ryan provavelmente não ficará parado. Nesse momento, alguém os interrompe avisando que um emissário de Canto Largo chegou. Diante disso, Roland ordena aos servos que preparem um banquete com a comida do povoado South para o convidado, porque afinal, primeiro se conquista pelo estômago. Assim, passamos para a mesa, onde as criadas enchem o local com diversos pratos e sobremesas. O emissário fica confuso ao ver aquilo, e Roland o convida a comer. O emissário, chamado Hermon, observa enquanto ele come usando palitos e pergunta o que são. Roland os apresenta como hashes, explicando que, como seus súditos não podem pagar por talheres, esses utensílios são mais baratos e higiênicos, algo que gostaria que toda a cidade de fronteira aprendesse a usar. Ele ainda se desculpa por não haver tanta comida, mas Hermon responde que não há problema, pois nem mesmo em Canto Largo eles desfrutam de um banquete como aquele. Roland explica que é apenas um banquete de boas-vindas, algo que não ocorre com frequência, mas que aproveitaram a ocasião, já que os alimentos haviam acabado de chegar do povoado South. Hermon demonstra surpresa ao ouvir a origem dos alimentos, mas Roland ignora e sugere que comam primeiro e deixem os negócios para depois. Após a refeição, Hermon agradece a hospitalidade e diz que veio representando Canto Largo, lembrando que o prazo de entrega dos minérios já passou. Os alimentos estavam prontos para envio, mas não serão enviados, pois o minério ainda não chegou. Roland explica que recentemente sofreram um acidente. A mina do norte desabou e a produção foi interrompida, impedindo que reunissem a quantidade acordada. Diante disso, Hermon sugere que ele entregue ao menos a produção de 2 meses. Roland, lembrando que há 2 anos muitas pessoas morreram de fome e decidido a não permitir que isso aconteça novamente, resolve cancelar esse acordo entre a fortaleza e a cidade fronteiriça. Hermon fica surpreso, ainda mais quando Roland revela que vendeu o minério ao povoado South, que comercializa tudo que pode ser comprado com dinheiro, tornando esse acordo mais vantajoso para seu povo. Depois de ouvir isso, Hermon argumenta que o povoado South não comercializa minério e que mesmo pagando em moedas, o lucro será baixo, resultando em prejuízo. Ele ressalta que Canto Largo opera há mais de um século no oeste, superando South em desenvolvimento e tamanho de mercado, e que a longo prazo seria mais vantajoso manter a fortaleza como o único parceiro comercial. Por fim, Hermon oferece comprar o minério por 30% abaixo do preço de mercado, alegando que isso beneficiaria ambas as partes e demonstrando sua habilidade como negociador. Roland então pergunta se o que ele acabou de dizer garantiria que as famílias da fortaleza realmente concordariam com esse acordo. Hermon responde que não está seguro, mas como é ele quem administra o comércio exterior, fará o possível para convencer as famílias. Dito isso, Roland aceita, e Hermon se prepara para partir, mas antes comenta que pode ser perigoso viajar até o povoado South faltando apenas 2 meses para o inverno, sugerindo que Roland adote a perspectiva do Duque Ryan e tenha cuidado com certos assuntos. Diante disso, nosso protagonista explica que não irão nem para o povoado South nem para Canto Largo, mas sim construirão
então uma muralha para se defender, transformando-se na nova fronteira do Reino do Castelo Cinza. Surpreso, Hermon lembra que qualquer decisão tomada por Sua Alteza afetará todo o povo da fronteira, e que se algo der errado, não haverá para onde fugir. Roland agradece a preocupação, e Hermon parte. E sim, a verdade é que nosso protagonista está arriscando tudo, pois se seu plano falhar, tudo acabará mal. Após a reunião, Roland diz a Barov para seguir com o abastecimento conforme o planejado. Enquanto isso, Hermon retorna à sua cidade e relata tudo o que discutiu com Roland, mencionando a construção da muralha e que ele pretende liderar seus súditos para derrotar as bestas e transformar a cidade fronteiriça na nova fronteira do reino. Sim, o protagonista almeja muito mais do que ser apenas um simples território. Ao ouvir isso, um dos oficiais se levanta e critica Roland, chamando suas ações de infantis. Os demais nobres riem, dizendo que é questão de tempo até aquele príncipe tolo implorar por misericórdia. Nesse momento, o duque começa a falar, chama Boris e pergunta se ele sabe algo sobre a muralha. Boris responde que, alguns dias antes, o príncipe Roland estava recrutando pedreiros e trabalhadores, mas achou que era para consertar o jardim ou algo do tipo, não para construir uma muralha. Ao ouvir isso, o duque pergunta a Hermon se ele viu a construção. Ele responde que sim, pois antes de sair da cidade fronteiriça foi verificar, e descobriu que a muralha está sendo erguida próxima à Floresta da Névoa. Contudo, ele não sabe que método estão usando, já que o progresso é rápido demais, embora duvide que seja suficiente para resistir às bestas demoníacas. O duque então pede sua opinião. Ao mesmo tempo, Roland reúne toda a população para um anúncio importante. Ele conta sobre a reunião com o emissário de Canto Largo, que exigiu a entrega dos minérios. Explica que tentou negociar, detalhando a situação atual da produção e pedindo provisões para o inverno, mas o pedido foi recusado. Assim, não receberão comida como ocorreu durante a lua demoníaca de 2 anos atrás. Como esperado, o povo entra em pânico. Roland acrescenta que os astrólogos do Castelo Cinza previram que o próximo inverno será mais longo, podendo durar mais de 4 meses. Ou seja, se nada mudar, a tragédia de 2 anos atrás se repetirá de forma ainda pior. Por isso, ele pede que todos se lembrem dos entes queridos que perderam naquela época. Enquanto isso, na reunião dos nobres, Hermon afirma acreditar que o príncipe está construindo a muralha com fins comerciais, provavelmente para forçá-los a negociar usando moedas, mas por se tratar de um príncipe, sugere evitar conflitos com a família real. Ele explica que, mesmo comprando o minério 30% abaixo do valor de mercado, ainda seria lucrativo, além de ser vantajoso permitir que a cidade fronteiriça se defenda, economizando custos contra as bestas. Também menciona que poderiam cultivar as terras entre a fortaleza e a cidade. Além disso, lembra que a disputa pelo trono dura 5 anos, então Roland não ficará parado, e ao final desse período a cidade estará mais próspera, ainda sob domínio do duque, que possuiria então o maior território do reino. Por isso, sugere comprar o minério e enviar trabalhadores para ajudar na construção da muralha. No entanto, os outros nobres riem e o chamam de ingênuo. O duque, por sua vez, reconhece que a ideia é boa, mas afirma que esse é o pensamento de um comerciante, focado apenas em lucros e perdas. Levantando-se, ele diz que não chegou até ali pensando apenas em dinheiro e questiona por que deveria negociar com alguém que não pode controlar. Afinal, quem não obedece deve ser punido. Ele afirma que não se importa se a cidade fronteiriça prosperar ou não, pois ela lhe pertence, e ninguém pode tomar o controle, nem mesmo o príncipe. De volta ao povo, Roland apresenta as provisões que conseguiu, garantindo que serão suficientes para todo o inverno. Finalmente, uma boa notícia, e a promessa de que a tragédia do passado não se repetirá. O povo agradece, mas a tranquilidade acaba quando ele revela que agora são inimigos de Canto Largo, o que faz o clima mudar imediatamente, e todos percebem que terão de permanecer e resistir. Para sobreviver, Roland ordena a construção da muralha e convoca todos os que puderem lutar, oferecendo pagamento e proteção para suas famílias. Ele lhes dá uma escolha clara: morrer de fome ou defender seu lar. Não há muita opção, na verdade. Em seguida, junto com Anna e Nana, realizam um experimento com uma vela, demonstrando que existem diferentes gases e explicando que a curiosidade é essencial para o progresso. Mais tarde, pede materiais para outro experimento, mas quando finalmente tenta relaxar, uma mulher aparece por trás e coloca uma espada em seu pescoço, dizendo a Sua Alteza para não se mover. Durante a noite, Anna estava observando a lua pela janela. Quando se deita na cama, Roland bate à sua porta pedindo para conversar. Imediatamente, Anna se levanta, abre a porta e pergunta o que aconteceu. E sim, agora vem o contexto. Voltamos alguns minutos no tempo, exatamente para o momento em que a misteriosa mulher apareceu com uma lâmina no pescoço do protagonista. Ela pede que ele não reaja, prometendo não machucá-lo. Quando ele se liberta, Roland pergunta quem ela é e percebe que ela possui o mesmo símbolo da moeda. Ele pergunta se ela é uma bruxa. A mulher se surpreende ao ouvir isso, reconhecendo que ele é bem informado, e se apresenta como Ruiz. Roland exige saber o motivo de sua visita, mas a bruxa agradece em nome da Irmandade por ele ter ajudado Anna e Nana. Ela explica que veio resgatá-las após ouvir que haviam sido capturadas como bruxas, mas, durante aquela semana, percebeu que ambas estavam bem e até melhor do que qualquer outra bruxa. Ao ouvir isso, Roland pergunta se ela acabou de dizer que estava infiltrada
infiltrada há uma semana. Antes de continuar, Ruiz pede para se sentar. Já mais tranquilos, Roland insiste na resposta, e ela revela que desde que chegou à cidade, esteve observando tudo ao lado dele, vendo tudo o que ele fez. Diante disso, o protagonista pergunta por que decidiu aparecer agora. Ruiz explica que viu uma criada servindo vinho a ele, mas percebeu que havia algo estranho na bebida. Roland então pergunta se ela quer dizer que o vinho foi envenenado, mas ela responde que, ao que parece, o ambiente ao redor dele não é totalmente seguro. Roland esclarece o mal-entendido, mas muda de assunto e agradece por ela tê-lo salvado. Ruiz responde que não foi nada, pois era sua forma de retribuir por ele ter salvado Anna. Em seguida, ela se levanta e, olhando para Roland, diz que levará Anna e Nana com ela. Surpreso, o protagonista pergunta para onde, e Ruiz responde que para a Irmandade das Bruxas, um lugar onde elas não são discriminadas nem perseguidas. Mesmo assim, Roland acredita que elas estarão mais seguras com ele e garante que irá protegê-las. A garota reconhece que ele não tem más intenções, mas afirma que há algo que ele não pode fazer: levá-las até a montanha sagrada, onde as bruxas podem encontrar paz eterna. Roland então menciona que seus homens encontraram rastros de bruxas na Floresta do Norte e pergunta se elas também estão procurando a montanha sagrada, mas Ruiz se recusa a responder. Diante disso, Roland afirma com firmeza que não permitirá que Anna e Nana partam, dizendo que o inverno está chegando e será perigoso. Ele convida a Irmandade das Bruxas a passar o inverno ali, sob sua proteção. No entanto, Ruiz argumenta que, mesmo que o príncipe não tema as bruxas, há muitas pessoas na cidade, e se a igreja descobrir, não permitirá. Ela questiona por que, sabendo do perigo, ele não simplesmente as deixa ir, e Roland responde que elas são importantes para ele. Ruiz então afirma que precisa levar Anna de qualquer forma, pois ela corre perigo se ficar. Para as bruxas, a noite da maioridade é uma grande prova. Anna despertará durante a lua demoníaca, quando as portas do inferno se abrem. A vida adulta marca uma mudança definitiva. Aquelas que não despertarem seus poderes até os 18 anos, nunca o farão, enquanto as que despertarem sofrerão, todos os anos, no mesmo dia, uma dor extrema causada por sua magia. Essa dor pode ser tão intensa que pode matá-las de forma terrível, transformando seus corpos em fumaça e deixando apenas uma camada de pele carbonizada. Caso sobrevivam, seus corpos se recuperam em 4 ou 5 dias. Ou seja, a vida de uma bruxa é cheia de sofrimento, além de serem perseguidas e executadas. Ela também menciona que muitas morrem justamente nessa fase, motivo pelo qual são vistas como a encarnação do demônio. Na Irmandade das Bruxas, saberão como cuidar de Anna e Nana. Elas terão mais chances de sobreviver e a Montanha Sagrada lhes oferecerá paz eterna. A mulher mascarada diz ao protagonista que elas podem ser indispensáveis para seus grandes planos, mas pede que ele lhes dê essa oportunidade de sobreviver. Ao ouvir isso, Roland, um pouco triste, pensa por um momento e aceita que Ruiz as leve. Ela agradece sua compreensão e desaparece. Roland, ainda confuso, vai até o quarto de Anna dizendo que precisa discutir algo importante com ela. Quando entra, conta tudo o que acontecerá, mas Anna se recusa a ir embora, afirmando que suportará a dor e quer ficar ao lado de Sua Alteza, deixando o protagonista surpreso. E sinceramente, quem não ficaria com ele? Ele é bom demais. Ruiz então decide ficar, dizendo que tem experiência com isso e poderá ajudá-la quando o momento chegar. Caso contrário, se Anna não conseguir resistir, sofrerá consequências terríveis. No dia seguinte, Roland acorda e enquanto as criadas arrumam seu quarto, Carter entra. Roland pergunta o que aconteceu e Carter revela que Tyr morreu na noite anterior após cair da sacada. O protagonista lamenta o ocorrido e ordena que lhe deem um enterro digno. Em seguida, manda Carter sair e esperar na sala. Assim que ele vai embora, Ruiz aparece como se fosse mágica. Um silêncio toma conta do ambiente e Roland pergunta se foi ela. Ruiz admite, mas esclarece que não a matou, pois quando apareceu diante de Tyr, ela decidiu se suicidar usando veneno escondido em um dente, e Ruiz apenas fez parecer um acidente. O protagonista comenta que soube que sua irmã foi sequestrada e enviada para matá-lo, supondo então que seus próprios irmãos estejam por trás disso. Ruiz sugere que ele se apresse e vá para a reunião o quanto antes. Roland tenta recusar, mas ao perceber que já havia terminado seu café da manhã, não tem escolha a não ser ir. Assim, ele aparece diante de Barov e Carter. O velho percebe que ele está distraído e pergunta se está tudo bem. O protagonista o tranquiliza dizendo que só está com fome e manda iniciar a reunião. Eles começam explicando que devido à venda do minério pela metade do preço de mercado, ganharam apenas 200 moedas de ouro. Porém, descontando os gastos com a muralha e provisões, restaram apenas 90 moedas. Nosso protagonista considera isso suficiente para sobreviver ao inverno, mas Barov lembra que ele também anunciou uma milícia. Então Roland pergunta a Carter sobre o recrutamento, e ele responde que há muitos voluntários, sendo possível formar um grupo de 100 homens. No entanto, o treinamento e o comando são um grande problema, já que são apenas trabalhadores comuns enfrentando bestas demoníacas. Por isso, sugere pedir apoio ao Barão Boris para recrutar cavaleiros. E sim, o protagonista não é ingênuo, então aceita e pede que organizem uma reunião com o Barão para o dia seguinte. Depois, Roland conversa a sós com Barov, que duvida que Boris vá ajudá-los. Roland admite que também não espera isso, mas aceitando
aceitou a reunião porque Carter confia nele, embora reconheça que Carter está certo em relação ao lado militar. Enquanto jogam xadrez, Barov acredita que perderá por falta de peças, mas Roland explica que os peões, mesmo sendo os mais simples, podem garantir a vitória. Ele faz um paralelo com a realidade, confiando que o povo lutará até o fim, mesmo sem experiência, e afirma que irá treiná-los e equipá-los adequadamente. Em seguida, vemos Roland ensinando Anna a concentrar sua magia de fogo em um ponto específico. Após muito esforço, ela consegue, inclusive mudando a cor das chamas, mas acaba exausta. O protagonista a elogia e diz que o que estão criando será uma arma que marcará uma nova era. Mais tarde, em seu quarto, Ruiz aparece novamente, prometendo proteger tanto Anna quanto Roland. Como forma de confiança, ela mostra o pergaminho que Anna lhe deu e diz que quer levá-lo para a Irmandade das Bruxas, e Roland permite sem problemas. No dia seguinte, Roland e Carter visitam o Barão Boris para pedir apoio militar. Embora ele reconheça a coragem do príncipe, se recusa a ajudar, alegando que seus cavaleiros estão exaustos e não quer arriscá-los contra bestas demoníacas. Em vez disso, oferece dinheiro como forma de apoio. Isso deixa Carter furioso, vendo isso como falta de honra, mas Roland mantém a calma, dizendo que já esperava por isso. Ele aceita o dinheiro, decide usá-lo estrategicamente e entende que não pode depender da nobreza. Quando Carter pergunta como irão treinar sem cavaleiros, Roland responde com confiança que tem seus próprios métodos. No acampamento, vemos Bana, que encontra alguns amigos e fica surpreso com a presença deles. Eles vieram atraídos pela oferta de trabalho, já que atuarão apenas como mensageiros a cavalo, evitando combate direto. Um deles pergunta o que acontecerá com a garota do bar, Sherry, caso ele morra, e Bana jura que não morrerá, e que quando voltar, irá pedi-la em casamento. Além disso, ele veio para ganhar dinheiro e realizar o casamento. Ali mesmo, no estrado, fazem todos prestarem atenção porque Roland acabou de chegar. Sim, o nosso protagonista é importante demais. Ao subir, ele agradece a todos que deram um passo à frente para defender seus lares, nomeando-os como a milícia da Vila Fronteiriça. Durante um mês, todos serão treinados e recompensados caso consigam superar os desafios. A grande recompensa é um ovo extra no café da manhã, e esse simples gesto já motiva todos. Roland então apresenta o capitão. Como alguns já conhecem, ele é Machado de Ferro, o melhor caçador. Roland promete que qualquer um que se destaque no treinamento e lute com bravura será promovido a oficial, independentemente de sua origem. Em seguida, Machado de Ferro assume a palavra e diz que o primeiro treinamento será manter a postura firme como a dele por meia hora, e quem conseguir ganhará o ovo extra. Todos ficam empolgados. Ele manda estufarem o peito, manterem a cabeça erguida, glúteos firmes e abdômen contraído. Manter essa postura se mostra muito mais difícil do que parecia, ainda mais com o sol forte sobre eles. Mesmo assim, Van se motiva pensando no ovo. Vemos que até Machado de Ferro está suando, até que finalmente dá a ordem para relaxar, e todos caem exaustos no chão. Ninguém imaginava que ficar parado seria tão cansativo, mas pelo menos todos ganharão um ovo, comentando que fazia um ano que não comiam um. Machado de Ferro informa a Carter que todos passaram na primeira rodada, e então Roland chama Carter. Os recrutas, preocupados, se perguntam se ainda receberão o ovo. Van confia na palavra do príncipe, embora seus amigos achem que a palavra de um nobre não vale nada. Eles também se perguntam por que escolheram um homem do deserto como capitão, já que os nobres valorizam tanto a linhagem. Van responde que Machado de Ferro não é uma pessoa ruim e é o caçador mais habilidoso, além de que o povo do deserto tem melhor preparo físico. Nesse momento, Carter retorna após falar com Roland, e todos se colocam em posição novamente. Ele anuncia que, por ordem do príncipe, todos receberão o ovo extra pelo bom desempenho. Em seguida, explica o próximo desafio: manter a postura por uma hora. Caso consigam, ganharão mais um ovo. Os jovens ficam animados, mas Carter acrescenta que se uma única pessoa falhar, todos perderão a recompensa. Isso preocupa o grupo. Um deles pergunta a Bana se ele acha que vai aguentar, e ele, engolindo seco, responde com confiança que por 2 ovos faria qualquer coisa. Sim, um exagero total. Depois disso, Carter volta até Roland. O protagonista percebe que ele quer dizer algo e o incentiva a falar. Carter diz que não quer contradizê-lo, mas duvida que aquelas pessoas consigam lutar de verdade, acreditando que seriam os primeiros a fugir em uma batalha. Ele também não entende o propósito daquele treinamento, pois duvida que ficar parado ajude a vencer bestas demoníacas, além de questionar a escolha de um homem do deserto como capitão. Roland então pergunta se, com o método tradicional, eles conseguiriam se tornar bons guerreiros em 2 meses. Carter responde que não, que levaria pelo menos 5 anos. Roland explica que é exatamente por isso que não está tentando transformá-los em cavaleiros ou guerreiros, pois sabe que isso é impossível em tão pouco tempo. Ainda assim, garante que os resultados aparecerão rapidamente. Ele também diz que tanto o Machado de Ferro quanto as bruxas agora fazem parte da Vila Fronteiriça, então isso não é um problema, e pede que Carter foque no plano. Ao ver os documentos, Carter fica confuso e pergunta por que Roland está tão decidido a fazê-los aprender a ler e escrever. O protagonista responde que basta que entendam ordens e que falará pessoalmente com o responsável
responsável. Carter comenta que isso não faz diferença no campo de batalha, mas Roland afirma que um bom exército é formado por pessoas educadas, algo comprovado pela história. Mais tarde, na hora do almoço, os recrutas comem emocionados, alguns até chorando. Nesse momento, Carter aparece e informa a Machado de Ferro que o treino da tarde irá até o pôr do sol, com o objetivo de dar 3 voltas ao redor da vila. Se todos conseguirem, ganharão mais um ovo no jantar. Em seguida, ele vai embora. Então, vemos todos os recrutas correndo com todas as forças enquanto Machado de Ferro explica as regras. Bana, mais uma vez ficando para trás, não aguenta e cai no chão. Ele tenta se levantar, sentindo vontade de vomitar, engole e cai novamente, completamente exausto. Suado, se pergunta se os outros já chegaram e, ao levantar a cabeça, percebe que não há ninguém por perto. De repente, sua visão fica embaçada e ele só consegue pensar em se levantar para ganhar o ovo, até ouvir alguém gritar seu nome. Em seguida, vemos o acampamento. Carter pergunta a Machado de Ferro se todos conseguiram chegar. Ele olha ao redor, mas então outro guarda aparece e, após contar os presentes, informa que 3 estão faltando. Machado de Ferro já estava decepcionado, até que alguém avisa que os vê chegando. Todos se levantam e ele corre para observar de longe. Todos começam a incentivar os 3 amigos, e vemos Bana sorrindo orgulhoso por ter conseguido chegar. Alguns correm para recebê-los e informam a Carter que todos completaram o percurso. Ele aceita o resultado, e à noite todos comemoram ao redor de uma fogueira. Carter se aproxima de Machado de Ferro, brindando pelo sucesso do treinamento, mas também avisa que haverá mais treino naquela mesma noite. Alguns acham que vão desmaiar de cansaço, mas Carter explica que será um treinamento de formação de emergência. Em seguida, voltamos para Roland, que vai até seu escritório e encontra Ruiz sentada à mesa. Ela comenta que ele trabalhou o dia inteiro e ainda continua ocupado, além de ter comido o bacon dele para não esfriar. Roland não dá importância e critica a falta de modos dela com um príncipe, já que antes era mais respeitosa. Ruiz então se levanta, faz uma reverência em forma de desculpa e menciona que haviam preparado comida para 2 pessoas. Roland apenas sorri, deixando claro que um dos pratos era para ela. Enquanto o observa trabalhar, ela comenta que ouviu dizer que ele está bancando a milícia e quer que todos aprendam a ler e escrever, algo que os nobres considerariam desperdício. Porém, Roland vê isso como um investimento, pois assim eles entenderão por que estão lutando e isso será útil no futuro. No momento, eles lutam apenas para comer, então ele quer que compreendam o verdadeiro motivo da luta. Em seguida, ele pergunta a Ruiz pelo que a Irmandade luta, e ela responde que são apenas algumas mulheres tentando sobreviver, e isso já é difícil o suficiente para não questionarem mais nada. Roland continua trabalhando até amanhecer, e quando percebe, Ruiz já foi embora. Então ele se levanta e pega um objeto que trouxe na noite anterior, um rifle. Imediatamente vai até Carter e Machado de Ferro para testar sua criação. Ele apresenta a arma como algo capaz de eliminar inimigos à distância. Carter a examina e pergunta se é como uma besta, e Roland responde que é mais lenta, porém muito mais letal, oferecendo-se para ensinar seu uso. Primeiro, colocam um material escuro chamado pólvora, depois fecham o compartimento. Em seguida, inserem o restante com a bala e comprimem com a vareta. Depois, ele manda apontar para o alvo, apoiando a arma no ombro e dá o sinal para atirar. Os disparos destroem a armadura, deixando ambos impressionados. Carter então pergunta quantas armas já foram produzidas, e Roland responde que, por enquanto, apenas 2, mas que até a lua demoníaca terão mais 2. Isso desanima Carter, mas Roland explica que, apesar de poderosa, não pode entregar essa arma a qualquer um, então confia nela a eles para proteger o povo. Diante disso, ambos se ajoelham, prometendo cumprir suas expectativas. Ao mesmo tempo, na fortaleza de Canto Longo, o Senhor das Terras treinava tiro com arco enquanto Boris o acompanhava, relatando tudo o que conversou com Roland e confirmando que a muralha está quase concluída. Ele também menciona que Roland recrutou uma milícia e, rindo, diz que os alimenta com ovos. Isso chama a atenção do Senhor, que pergunta se eles realmente têm ovos. Boris confirma e explica que o protagonista comprou provisões do povo Salsi, mas afirma que não há motivo para preocupação, pois quando o inverno chegar, o príncipe irá implorar por ajuda. O Senhor o interrompe e deixa claro que, mesmo com um exército fraco e recursos limitados, não pretende dar a Roland a menor chance. Em um dia qualquer, os recrutas continuam treinando até tarde. Greenheart e Brian observavam isso. Greenheart sugere que ele se junte à milícia, pois tem certeza de que, com sua habilidade, em pouco tempo chegará ao nível de machado de aço. Brian aceita, com a condição de que ele também se junte. Greenheart comenta que não pode. Além disso, apenas patrulhar as ruas com ele já lhe parece suficiente. Dito isso, sugere continuarem patrulhando. À noite, enquanto voltavam da patrulha, ao entrarem na cabana encontram um grupo. Brian pergunta por que não estão dormindo. O líder deles diz a Brian que tem um trabalho para ambos, algo que poderia transformá-los em cavaleiros. Brian fica um pouco confuso. Então o homem menciona que seu tio é assistente do Duque, e que este ordenou intimidar o quarto príncipe por ter desrespeitado o Duque. Assustado, Greenheart pergunta se querem que ele o mate. O homem esclarece que não. Afinal, se fizessem isso, o Duque sofreria as consequências. Em vez disso, devem queimar o celeiro para que fiquem sem provisões e sejam obrigados a implorar ajuda à fortaleza.
mesa. Greenheart, mostrando alguma consciência, reage negativamente, perguntando se eles se lembram do que aconteceu há 2 anos, quando as pessoas ficaram sem comida. Ao menos, ele demonstra um pouco de humanidade. Isso não importa para os outros. Mas então Brian pergunta como pretendem se infiltrar no castelo sendo tão poucos. O líder responde perguntando se ele não havia mencionado um poço abandonado que se conectava aos canais do castelo. Eles usariam isso para chegar ao jardim. Depois disso, ele pergunta uma última vez. Greenheart, ainda com medo, se recusa, dizendo que estão loucos. Ele os repreende por agirem assim, já que querem ser cavaleiros, e aquilo claramente não é o que um cavaleiro faria. Lembra a todos que o dever de um cavaleiro é lutar contra as injustiças sem temer o poder e proteger os fracos. Brian sorri ao ouvir isso. No entanto, o outro homem se cansa de escutá-lo e o apunhala pelas costas. Após isso, avisa Brian para cooperar. Caso contrário, terminará como seu amigo. Sim, pessoal. F para o Greenheart. Mal o conhecemos e ele já se foi. Assim, eles passam pelos canais. Enquanto avançam, Brian relembra como conheceu Greenheart. Ambos haviam sido escolhidos para patrulhar. Depois foram nomeados capitães e ascendiam a torre juntos. Ele também recorda o que foi dito sobre sua habilidade e como poderia ganhar o reconhecimento do príncipe, já que ser cavaleiro sempre foi seu sonho. Mesmo assim, ele já estava feliz apenas patrulhando as ruas com Greenheart. Sim, é realmente muito triste. Eles chegam ao jardim. Brian nota uma espécie de máquina. O líder diz que não sabe o que é e manda continuarem. Todos passam por uma porta e chegam ao quartel. O líder pergunta a Brian como chegar ao armazém. Ele responde que devem atravessar a porta, virar e chegar à cozinha, onde encontrarão o depósito. Um por um, avançam para não serem vistos. Ao descerem para a cozinha, Brian observa a arma do guarda à sua frente. Vendo que o líder está logo atrás, ele espera passar por uma das tochas. Quando o líder se aproxima dela e fecha os olhos por um instante, Brian aproveita para agarrar o homem à frente e se jogar pela escada. O líder desce até o armazém e encontra o cavaleiro morto e Brian com a espada em mãos. Com um olhar decidido, o líder diz que ele vai morrer enquanto mais homens o cercam. Um deles, porém, permanece na porta. Brian observa todos e, ao começar a lutar, demonstra que realmente tem talento. Ele não apenas bloqueia ataques, mas também desvia e contra-ataca. Além disso, tem experiência em combate corpo a corpo. Todos acabam mortos, mas ainda resta o líder. Brian se motiva lembrando das palavras de Greenheart, de como planejavam se juntar à milícia e se tornarem cavaleiros do príncipe. A luta começa com o líder usando 2 espadas, mas isso não é suficiente. Brian já estava prestes a se vingar quando o homem que ficou na porta o ataca, apunhalando seu ombro. Brian percebe que ele não é um guarda comum. Quando revela o rosto, vemos que é Lord Viper, o famoso cavaleiro da fortaleza Canto Largo. Ele diz que o duque o enviou e que usarão Brian como bode expiatório. Brian se recusa a permitir isso, e ambos assumem posição de combate. Agora sim, a luta de verdade começa. Brian avança, mas apenas recebe cortes. Lord Viper estava prestes a acabar com ele, mas o líder pede para finalizar pessoalmente. Viper guarda essa espada e manda que ele se apresse. O líder o segura e Brian se desculpa com Greenheart por não poder vingá-lo. Mas é nesse momento que o Sr. Ruiz aparece. Lord Viper tenta esconder sua espada com a capa, mas Ruiz desvia e corta seu braço, chamando todos de ratos imundos de esgoto e exigindo que tirem as mãos de sua comida. No dia seguinte, Brian acorda em uma cama. Ao seu lado estão Roland e os outros. Brian tenta se levantar, mas o protagonista diz para ele descansar, afirmando saber o que aconteceu. Reconhecendo sua coragem, agradece em nome de todo o povo. Brian nega ter feito algo importante, atribuindo todo o mérito ao seu amigo Greenheart. Roland comenta que já sabe de tudo, pois Hill's mate, conhecido como Scar, confessou tudo quando foi torturado. Sim, exatamente isso que você ouviu. Ele foi torturado. Ele pede para Brian não se preocupar, prometendo que Greenheart receberá um funeral digno e que cuidará de sua família. Ao ouvir isso, Brian pergunta sobre Scar. O protagonista responde que ele ainda está vivo e que também capturaram outro, um cavaleiro de Canto Largo. Dito isso, pede para Brian descansar, jurando por seu sobrenome que eles receberão o castigo que merecem. Além disso, diz que já designou novos cargos para a patrulha, mas que, quando a lua demoníaca terminar, celebrarão sua investidura. Brian pergunta o que isso significa, e Roland responde que ele será seu cavaleiro. Ao sair do quarto, Barov comenta com o protagonista que não será nada fácil punir aqueles dois. O protagonista pergunta o motivo, e o velho explica que provavelmente o Duque Ryan, da fortaleza Canto Largo, está envolvido, já que Hills é sobrinho de Boris e o outro é um cavaleiro de lá. Então, eles poderiam simplesmente pagar pelo perdão. Nesse momento, um soldado aparece avisando que o Barão Boris deseja uma audiência com Roland. Isso parece muito conveniente para o protagonista. Então ele manda Carter buscar Nanwa para curar discretamente os ferimentos de Brian. Ao chegar ao salão, o protagonista se senta em seu trono e pergunta o motivo da visita. Boris começa dizendo que veio se desculpar em nome de seu sobrinho Hills e do cavaleiro de Canto Largo. Para conseguir o perdão, oferece 50 dragões de ouro. Depois de ouvir toda a desculpa inventada, o protagonista pergunta se ele está insinuando que o Duque Ryan organizou tudo aquilo. Boris nega imediatamente. Então Roland questiona se foi obra direta
do capitão da guarda do Duque. Diante disso, Boris culpa Viper, dizendo que o Duque é leal à família real e jamais permitiria algo assim. Claro, bem conveniente. O protagonista responde que confiará no Duque e considera que o que seu sobrinho fez foi apenas um ato individual. Boris agradece e pergunta o que mais pode fazer, mas Roland responde que ele mesmo limpará a sujeira do Duque. Declara que Viper, cavaleiro de canto largo, junto com Hill Smith, apelidado de Scar, membro da patrulha, assassinaram um companheiro, se infiltraram e tentaram matá-lo. Portanto, ambos serão condenados à forca imediatamente. Isso deixa Boris em choque. Ele exclama que Deus perdoa os crimes da nobreza, ao que Roland responde que, se querem o perdão de Deus, ele os enviará até ele para recebê-lo. Uma resposta simplesmente perfeita. Além disso, como Boris é administrador da cidade fronteiriça, ele tem o dever de presenciar a execução, algo que o deixa perturbado e irritado. Assim, todos se reúnem para assistir à execução. Os crimes cometidos na noite anterior são anunciados e é dito como Brian e Greenheart os descobriram. Graças a eles, ninguém ficará sem comida e seu sacrifício merece todo o respeito. Ambos são nomeados heróis e cavaleiros, e um grande funeral é realizado para Greenheart. Mais tarde à noite, Roland agradece a Ruiz por salvar os suprimentos. Ela responde que não foi nada e que também precisava fazer isso, já que come de graça ali. Humildade total. O protagonista não esperava tanta bondade e comenta que Carter continua perguntando se ele contratou algum especialista para esse tipo de situação, e que ele respondeu que esse especialista ainda permanecerá nas sombras. Ruiz diz que não é melhor que um cavaleiro e que, como bruxa, tem seus próprios truques para se defender. O protagonista sabe que isso pode acontecer novamente e pergunta se ela gostaria de ficar como guarda secreta em troca de 2 dragões de ouro por mês e férias pagas. Uma proposta excelente, diga-se de passagem. Ruiz não sabe o que são férias, e ele explica que são dias livres nos quais ela continuará recebendo. Ela sorri e diz que não entende. Hoje, ele executou um cavaleiro e o sobrinho de um nobre em nome de Deus, mas também desafiou a vontade divina ao salvar Anna e proteger Nana. Então, ela pergunta o que significa Deus para ele. O protagonista responde que Deus não caça bruxas. Quem faz isso é a igreja. Ambos sabem que elas são inocentes, e foi por isso que ele as salvou. O crime continua sendo crime, e a lei se aplica a todos. A diferença está em quem a lei protege, e ele apenas faz o que acredita ser melhor para seu povo. Finaliza dizendo que um Deus entenderia suas ações, e, se não entender, então não é um Deus. Em outro dia, vemos Brian visitando Greenheart. Ele conta que realizou seu sonho, e que o príncipe os tornará cavaleiros após a lua demoníaca. Também diz que uma bruxa o salvou. Todos protegerão sua cidade, e ele também protegerá aquele lugar por ele. E assim, ele finalmente se despede de seu grande amigo. O Duque Ryan está furioso. Roland acabou de executar seus homens, e o Duque está pronto para marchar sobre Vila da Fronteira e transformar o crânio do príncipe em uma taça. Mas seu jovem conselheiro intervém e solta uma lógica fria e implacável. Não se pode simplesmente declarar guerra ao sangue real sem consequências. Ele apresenta um plano mestre cruel em 3 etapas. Primeiro, usar a tática de terra arrasada, reunir toda a comida e pessoas na fortaleza, deixando Roland morrer de fome. Segundo, bloquear os pontos estratégicos para impedir qualquer reforço vindo do primeiro príncipe. Terceiro, esperar. Os meses dos demônios estão chegando. Por que desperdiçar tropas quando hordas monstruosas podem fazer o trabalho sujo de graça? Se Roland sobreviver ao inverno, eles o esmagam e culpam sua morte às feras. É uma estratégia perfeita e implacável. O Duque aceita. Roland agora está oficialmente com o tempo contado. Enquanto isso, de volta à Vila da Fronteira, Roland está prestes a mudar esse mundo medieval para sempre. Ele reúne seu círculo interno para revelar sua carta na manga definitiva, uma enorme máquina de ferro. Ele dá o sinal para Anna, que usa sua magia de fogo para acender a fornalha. À medida que a água ferve e as engrenagens começam a girar, todos ficam impressionados. Roland apresenta oficialmente o motor a vapor número 1. O cavaleiro-chefe Carter observa as rodas gigantes girando e percebe a verdade assustadora. O poder bruto e imparável dessa máquina faz um esquadrão inteiro de cavaleiros de elite parecer uma piada. Leva 15 anos para treinar um cavaleiro, mas apenas alguns dias para construir essa máquina. Carter entra em uma crise existencial, questionando se os cavaleiros se tornaram obsoletos, mas Roland corta isso rapidamente. A cavalaria é um espírito, não apenas montar um cavalo. Armas de fogo substituirão arcos, e esse motor a vapor será sua nova cavalaria de ferro. No entanto, Roland ainda não pretende usar essa tecnologia no campo de batalha. Ele está pensando a longo prazo. O objetivo imediato é impulsionar a economia. Ele ordena que o motor seja levado para a mina da encosta norte. Segue-se uma montagem épica de trilhos sendo instalados e o motor a vapor transportando cargas pesadas de minério como se não fosse nada. O trabalho manual é drasticamente reduzido e a eficiência de produção dispara. Os mineiros comemoram, empolgados com essa besta mecânica. Mas Roland sabe melhor do que ninguém. Com grande poder, vem grandes riscos. Vapor de alta pressão é uma armadilha mortal se explodir. Ele imediatamente estabelece protocolos rígidos de segurança. A
apitos altos de aviso e evacuações obrigatórias antes de liberar a pressão. A Vila da Fronteira está oficialmente entrando na Revolução Industrial, e seus inimigos não fazem ideia do que está por vir. A calmaria antes do caos. A pequena Nana está aterrorizada com possessões demoníacas, com a cabeça cheia de histórias assustadoras. Mas Anna mudou. Antes, ela via a morte como sua única saída, até Roland lhe dar um motivo para lutar. Ela solta uma verdade pesada. É preciso encontrar um motivo para continuar respirando, nem que seja apenas para sobreviver. Nana, apesar do medo, só quer provar seu valor e ajudar o príncipe. Então, um choque de realidade. Carter invade o local e o clima muda instantaneamente. Um trabalhador ignorou os protocolos de segurança do motor a vapor, e o capataz, cabeça de ferro, recebeu diretamente vapor escaldante de alta pressão no rosto. É grave. Tão grave que talvez não sobreviva à noite. Roland não hesita. Ele ordena que tragam Nana. Barav começa a entrar em pânico, avisando que expor uma bruxa aos mineiros pode revelar tudo. Mas Roland mantém uma postura firme. Ele se recusa a deixar o medo atrapalhar sua revolução industrial. Ele prioriza salvar uma vida em vez de se esconder nas sombras. Nana chega e a cena parece saída de um filme de terror. Ela trava de medo. Roland se aproxima e fala com calma, dizendo para tratar como se fosse um animal ferido. Ela canaliza sua magia, e uma energia verde brilhante literalmente reconstrói a carne destruída. É um milagre perfeito, mas os mineiros ignorantes entram em pânico imediatamente. Poder demoníaco, uma bruxa. Roland se coloca no meio da multidão sem nenhum medo. Ele lança uma verdade impactante. Tudo o que a igreja disse é mentira. Bruxas não são monstros. Elas são aliadas e lutarão para defender essa cidade. Carter apoia seu rei, gritando para a multidão abrir os olhos. Ela acabou de salvar uma vida. Os verdadeiros vilões são os nobres corruptos e a igreja. A narrativa muda completamente, mas não há tempo para comemorar. Barav traz outra notícia explosiva. O pai de Nana, o Barão Pine, invadiu o castelo. A verdade veio à tona. Ele sabe que sua filha é uma bruxa, e a situação está se tornando hostil. Roland diz a Anna para ficar para trás e cuidar das crianças. Ele se vira e sua expressão muda completamente, ficando fria como gelo. Ele coloca a coroa. O segredo veio à tona. A fase tranquila acabou, e a guerra política começou oficialmente. O inevitável chegou, ele diz. Vamos encontrá-lo. Um gancho cinematográfico perfeito. O Barão Pine invade a sala do trono, e a tensão é tão densa que dá para cortar com uma faca. Ele está desesperado, exigindo que Roland entregue Nana imediatamente. Ele acredita que o príncipe prendeu sua filha por ela ser uma bruxa, e está pronto para ultrapassar qualquer limite para recuperá-la. O barão chega ao ponto de puxar sua espada contra sangue real. Carter reage na hora, aço contra aço, pronto para derrubá-lo. Mas então o barão solta uma reviravolta enorme. Ele grita que não se importa com o que a igreja pensa, e não se importa se ela é uma bruxa. Ele só quer proteger sua filhinha. Roland desarma completamente a situação. Ele revela que não trouxe Nana para machucá-la, mas para protegê-la e treinar suas habilidades. O barão se curva profundamente, pedindo desculpas ao perceber que quase cometeu traição por causa de um enorme mal-entendido. No momento certo, a pequena Nana entra correndo no salão e se joga nos braços do pai, em um abraço emocionante. O clima muda de mortal para acolhedor em segundos. O barão conta uma história engraçada sobre encontrar Nana curando um gato atropelado por uma carruagem. Graças à magia dela, o gato saiu correndo como um atleta olímpico, ignorando completamente a perna quebrada. Isso prova que o barão nunca a viu como um monstro, mas apenas como sua filha preciosa. Roland faz sua proposta. Ele pede ao barão que deixe Nana ficar na Vila da Fronteira. Sua magia de cura será decisiva para os meses de demônios que estão por vir. Mas o barão recusa firmemente. Ele acredita que ela é apenas uma criança brincando de veterinária com pequenos animais e tem medo do perigo. Ele planeja levá-la para a fortaleza e obrigá-la a esconder seus poderes para sempre. O olhar de Roland escurece. Ele sugere que o verdadeiro perigo não são apenas as bestas demoníacas, insinuando o ataque iminente do Duque, e que não pode deixá-los partir. Antes que a discussão aumente, Carter abre as portas. Os mineiros entram, incluindo Cabeça de Ferro, o homem cujo rosto estava praticamente derretendo antes. O barão se prepara para uma caça às bruxas. Mas, em vez disso, os mineiros se ajoelham. Eles não trazem ódio, mas gratidão. Cabeça de Ferro chama Nana de sua deusa, agradecendo por salvar sua vida. Eles declaram que a igreja os enganou e que jamais esquecerão sua bondade. Nana começa a chorar de felicidade, finalmente se sentindo aceita. E o barão fica completamente atônito ao ver sua filha, antes considerada amaldiçoada, sendo reverenciada como uma heroína. No pátio, sob a luz vermelha do pôr do sol, Roland faz seu maior movimento psicológico. Ele não dá ordens ao Barão Pine. Ele valida toda a vida do homem. Ele menciona o falecido pai do barão, um cavaleiro lendário que enfrentou uma criatura demoníaca colossal em campo aberto. Roland aponta que o barão não é um nobre fraco escondido atrás de muros. Ele ainda usa sua armadura de batalha, carrega sua espada e tem as mãos calejadas de um verdadeiro guerreiro. Roland o encara e pede que lute ao seu lado. O barão hesita, tremendo, dividido entre o medo
medo e o desejo de proteger Nana. Mas Roland destrói essa ilusão com uma verdade cruel. Se os nobres corruptos da fortaleza descobrirem que Nana é uma bruxa, eles a executarão sem hesitar. Já em Vila da Fronteira, as pessoas a veneram como um anjo protetor. Para fechar o acordo, Roland promete lutar na linha de frente e jura pela sua coroa que, se a cidade cair, Nana será a primeira a ser evacuada. Diante dessa liderança esmagadora, as defesas do barão desmoronam. Ele se ajoelha e jura sua vida, sua espada e sua lealdade absoluta ao príncipe. O tempo está correndo e a Vila da Fronteira entra em preparação total. Surge uma intensa montagem de treinamento. Ferreiros forjando aços sem parar, milícias treinando com lanças, balas sendo produzidas aos milhares para formar um arsenal sem precedentes. Guardas de elite e mercenários estudam mapas de guerra. Todos estão se preparando ao máximo. Não estão apenas enfrentando um inverno, estão construindo uma fortaleza de ferro. Enquanto isso, nas sombras frias do castelo, outro tipo de guerra psicológica começa. A assassina bruxa Nightingale surge silenciosamente, como um fantasma se desprendendo da escuridão, entrando no quarto de Anna e Nana. Ela tenta recrutar Anna, avisando que ela definitivamente não sobreviverá ao inverno apocalíptico sozinha, mesmo com suas reservas de magia absurdamente poderosas e assustadoras. Nightingale fala em tom baixo e quase reverente sobre a Montanha Sagrada, uma utopia lendária e escondida, onde as bruxas podem finalmente viver livres, longe das opressões e preconceitos dos humanos comuns. Mas Anna não aceita nada disso. Ela corta a assassina sem hesitar e revela seu próprio passado sombrio e trágico. Ela relembra o cheiro sufocante de fumaça quando sua mãe morreu em um incêndio e a traição definitiva quando seu próprio pai a vendeu ao carrasco por meras 25 moedas de ouro. Foi Roland quem a tirou daquele inferno, e agora seus olhos azuis carregam uma lealdade feroz e inabalável. Anna declara que não precisa mais fugir. Ela já encontrou sua montanha sagrada, e ela está ali, na Vila da Fronteira. No exato momento em que ela diz isso, Nana solta um suspiro e aponta para a janela congelada. Pequenos flocos brancos começam a cair do céu escuro. A neve finalmente chegou. Os temidos meses dos demônios começaram oficialmente.